Olá, bem-vindos a mais uma análise a fundo aqui com a gente. Hoje o assunto é sério, viu? Vamos mergulhar na situação bem complicada dos Correios. Oi, pois é, uma situação que tá dando o que falar, né? Principalmente com essa notícia recente. Exato. A busca por um empréstimo gigantesco, 20 bilhões de reais. Isso tudo depois de, olha só, 12 trimestres seguidos de prejuízo. 12 trimestres é muito tempo. E um resultado péssimo em 2024, né? Prejuízo bilionário. Bilionário. E o primeiro semestre de 2025 já veio com um déficit recorde, mais de 4 bilhões de reais. É impressionante. É uma crise profunda mesmo. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, que a gente conhece, está nessa situação financeira difícil desde meados de 2022. Quer dizer, não é de agora. Pegou o final do governo anterior, do Bolsonaro, e continuou, até piorou, parece, na gestão atual, do Lula. Exatamente. E esse déficit que você falou, bom, para quem não está familiarizado, significa basicamente que a empresa está gastando bem mais do que está entrando de dinheiro. Simples assim. E a nossa ideia aqui, hoje, olhando o material que a gente levantou, principalmente uma reportagem bem completa do G1, é tentar entender, né, como é que se chegou nesse ponto. Desmontar esse cenário. Porque esse prejuízo de 2,6 bilhões em 2024 foi o primeiro na casa dos bilhões desde lá de 2016. O que está acontecendo para a crise parece que só se aprofunda. Olha, pelo que a análise indica, não é uma coisa só. É uma combinação de fatores, sabe? Tipo uma tempestade perfeita mesmo. A fonte que a gente usou lista vários pontos-chave. A gente pode passar por eles para entender melhor. Boa. Quais seriam os principais? Bom, tem os gastos com pessoal, que estão sempre ali pressionando. Tem o impacto de uma mudança importante, o remessa conforme. A situação do caixa, que tá, assim, dramática. Imagino. As decisões sobre investimentos, que parecem até um paradoxo no meio da crise. O peso dos precatórios, né, as dívidas judiciais. O desafio das agências que dão prejuízo. Que são muitas, pelo visto. Muitas. E, claro, as medidas que a empresa está tentando tomar para sair dessa. E o debate que sempre volta, né? Privatiza ou não privatiza? Ótimo roteiro. Então vamos começar por esse ponto que você mencionou primeiro. Gastos com pessoal. A fonte diz que isso já era um fator importante lá em 2022, né? No comecinho dessa sequência ruim. Sim, total. Os custos com folha de pagamento, benefícios, tiveram aumentos bem fortes, e um atrás do outro. Para ter uma ideia, só em 2022 foram 2 reajustes salariais. 2 no mesmo ano? 2. Um de quase 10%, que era retroativo a 2021, veio por decisão do TST, sabe? Tribunal Superior do Trabalho. E o outro, no mesmo ano, foi mais de 10%, quase o dobro da inflação da época, e ainda teve um abono de R$1.000. E olha que isso já era assim antes de um outro problema grande acontecer, que foi um baque na receita. Entendi. Já estava difícil e aí veio mais coisa. Que baque foi esse? Isso leva a gente para o segundo ponto, né? O remessa conforme. O que mudou ali? Exato. O Remessa Conforme é aquele programa do Ministério da Fazenda de 2023. Ele ficou famoso por causa da taxa da blusinha, né? Os 20% de imposto de importação em compras de até $50, que antes eram isentas para empresas cadastradas. Sei, lembro dessa discussão. Mas o impacto mais, devastador para os Correios veio de outra parte da regra que talvez nem todo mundo tenha percebido na época. Que foi? Foi a permissão para que outras empresas, transportadoras privadas, pudessem fazer a entrega final aqui no Brasil daquelas encomendas internacionais, principalmente da China, dos marketplaces asiáticos. Ah, então os Correios perderam a exclusividade que tinham nessa entrega final. Exatamente. Antes do Remessa Conforme, essa última milha, como chamam, era só deles. Perder isso foi um golpe muito duro na receita. E qual foi o tamanho desse golpe? A fonte dá uma ideia em números. Dá. E os números são chocantes, assim. Uma estimativa interna dos Correios, que a matéria cita, falava numa perda de receita potencial de 2,2 bilhões. 2 bilhões. Os números reais confirmam o estrago. Já em 2024, a receita com essas encomendas internacionais caiu mais de $500 milhão, 531 milhões, em relação a 2023. $500 milhão a menos em um ano. Mas a comparação do primeiro semestre de 2025 com o primeiro de 2024 é que assusta mais. A receita simplesmente despencou. Caiu de 2,1 bilhões para 815 milhões. Peraí. De 2,1 bi para 815 milhões. Em 6 meses? Em 6 meses. Uma redução de 1,3 bilhão. Caiu mais da metade, muito mais. É uma queda brutal. E essa era uma receita importante, né? A fonte diz que chegou a ser quase 25% do faturamento total. Exato. Era uma fatia enorme que cresceu muito com o boom das compras da China. E, de repente, puf, grande parte sumiu. Teve alguma outra área que cresceu para tentar compensar isso? Encomenda nacional, talvez? A fonte até menciona que a receita com as encomendas dentro do Brasil cresceu um pouquinho assim, no primeiro semestre de 2025. Mas nem de longe foi suficiente para tapar esse rombo gigantesco deixado pelas internacionais. Entendi. Então o cenário é custo fixo subindo sem parar e uma receita-chave caindo drasticamente. O resultado disso no caixa deve ter sido... desastroso. É o próximo ponto. O fluxo de caixa foi para o espaço. Como assim? Quais os números? Os Correios fecharam 2023 com 3,2 bilhões em caixa. Era um valor razoável.
Um ano depois, no fim de 2024, sabe quanto tinha? Quanto? 249 milhões. De 3,2 bilhões para 249 milhões. Exato. Uma redução de 92% em um ano. É quase secar o caixa da empresa. Ficar sem dinheiro para operar no dia a dia. Com caixa nesse nível, não teve jeito, né? Teve que pedir empréstimo. Teve. E em condições bem ruins, claro. No finalzinho de 2024, precisaram pegar 550 milhões com 2 bancos, Daycoval e ABC, só para conseguir pagar as contas de fim de ano. E pagando caro por isso, imagina. Muito caro. Só de juros, a estimativa é de quase 70 milhões. Isso dá uns 13% do valor total, para pagar agora entre julho e dezembro de 2025. Juro alto para prazo curto. E foi só esse empréstimo? Não, a situação continua apertada. Em junho de 2025, já com a gestão anterior do Fabiano Silva, tiveram que tomar mais 1,8 bilhão. Aí já foi um consórcio de bancos. Mais 1,8 bilhão. E os juros desse? Piores ainda. A estimativa é pagar mais de 360 milhões de reais só de juros. A taxa efetiva ficou em quase 22% ao ano. É juro de cheque especial, quase. Nossa senhora. Quase 22% ao ano. Isso explica, então, por que estão buscando agora esse mega empréstimo de 20 bilhões, né? É para tentar se livrar dessa dívida caríssima. É a justificativa principal da diretoria atual, sim. Usar uma parte desses 20 bilhões para quitar esses empréstimos anteriores, que têm juros proibitivos, ganhar um fôlego no caixa para conseguir operar, pagar fornecedor, pagar salário. Inviabilizar outras coisas também, né? Você falou de PDV. Isso, viabilizar pagamentos importantes que estão pendentes ou planejados, como um novo plano de demissão voluntária. A situação operacional ficou muito tensa. A fonte diz que desde o fim de 2024, a empresa já vinha com dificuldades fiscais, atrasando pagamentos para credores. Sério? Atrasando o fornecedor? Sim. E teve até que adiar formalmente o pagamento de quase 3 bilhões de reais em obrigações. Isso está num documento interno que a matéria cita. A coisa apertou de verdade. É um ciclo vicioso perigoso, né? Falta dinheiro, pega empréstimo caro, fica com menos dinheiro ainda para pagar o empréstimo e operar. Terrível. Mas olha que interessante, no meio desse caos todo, a matéria levanta um ponto. Investimentos. A empresa continuou investindo, mesmo quebrada. Parece estranho, né? Mas sim, a fonte aponta que os Correios investiram 830 milhões em 2024 e desde o começo da gestão atual, lá em 2023, o total investido foi de 1,6 bilhões. 1 bilhão e 600 milhões. É bastante dinheiro para quem está no vermelho. E foi para onde esse investimento todo? A maior parte, quase 700 milhões, foi para comprar veículo novo e outros 600 milhões para manter a infraestrutura funcionando, manutenção e tal. Veículos. Algum foco específico? Sim, e isso é interessante, tem um foco bem claro em sustentabilidade. Parece que faz parte de um plano estratégico maior, de 5 anos, para uma transição ecológica. Ah, então compraram veículos elétricos, essas coisas. Exato. Em 2024, por exemplo, compraram 50 furgões elétricos, quase 4 mil bicicletas de carga com baú, sabe? E mais de 2.300 bicicletas elétricas. Bastante bicicleta, hein? Bastante. E além disso, também compraram uns 1.500 veículos normais para renovar a frota que devia estar velha. A posição da empresa, segundo a fonte, é que não dá para parar de investir em tecnologia e meio ambiente, que isso é estratégico para o futuro, mesmo com prejuízo agora. É uma aposta de longo prazo, né? Que com certeza pressiona ainda mais o caixa agora. Decisão difícil. Com certeza, uma escolha gerencial bem complexa nesse cenário. Bom, vamos seguir. Outro ponto de pressão que você listou. Precatórios. Explica pra gente rapidinho o que é isso no caso dos Correios e como virou um problema. Precatórios para empresas públicas como os Correios são basicamente dívidas que vêm de decisões judiciais onde a empresa perdeu e não tem mais como recorrer. Tem que pagar. O que aconteceu de diferente foi uma decisão lá em 2023. Que decisão? A diretoria da época fez um acordo com o TST, o Tribunal do Trabalho, e decidiu desistir de recorrer em um monte de ações trabalhistas. Quase 4 mil ações. 3.781, para ser precisa. Ué, mas por que desistir de recorrer não é sempre melhor? Tentar até o fim? A lógica deles, na época, era acelerar a resolução desses processos. Tinha muita coisa parada na justiça. Desistindo de recorrer, eles aceitavam a derrota mais rápido, limpavam a pauta, mas... Tinham que pagar a conta mais cedo. Exatamente. E o impacto disso no caixa foi... Deixa eu adivinhar. Enorme. Enorme. As despesas com precatório simplesmente dispararam. Em junho agora de 2025, essa conta já estava em 1,6 bilhão de reais. Isso é mais que o triplo do que era em 2022. 1 bilhão e 600 milhões só de precatório. E ainda tem mais para pagar. Tem. A previsão é ter que desembolsar quase mais 1 bilhão ainda em 2025, outro bilhão em 2026 e uns 44 milhões em 2027. E esses valores podem até aumentar, né? Conforme outros processos forem acabando. Mas uma conta bilionária para essa lista que não para de crescer. Impressionante. O próximo item que você mencionou é algo mais estrutural. Talvez sempre tenha sido assim. As unidades deficitárias. Que tamanho tem esse problema? Esse é um problema clássico dos Correios ligado à função social da empresa. O dado da fonte é bem forte. Das mais de 10 mil unidades de atendimento que eles têm pelo Brasil... 10 mil? É muita agência. Muita.
E dessas mais de 10 mil, só 15% dão lucro. Enquanto a diretoria tenta apagar o incêndio com medidas de corte, busca esse empréstimo gigantesco para respirar, a discussão sobre uma mudança mais profunda, talvez a privatização, fica aí, né, rondando. Exato. O futuro dos Correios, como a gente conhece, está totalmente em aberto. É um momento decisivo para a empresa. Para fechar, então, a nossa análise de hoje, fica aqui uma provocação para a gente pensar, com base em tudo isso que a gente conversou. Considerando essa obrigação, que é lei e é social, de estar em cada município desse Brasilzão, o que é caro por natureza, que tipo de modelo para os Correios conseguiria fazer as pazes entre a necessidade de ser financeiramente sustentável e a missão de continuar sendo esse serviço público que chega onde mais ninguém chega? Seja estatal, privado, misto, qual seria a fórmula? É a pergunta de milhões, né? Ou melhor, de bilhões, literalmente. Encontrar essa resposta é o grande desafio, talvez o maior desafio da história dos Correios.